Meus queridos e queridas, nesse dia em que celebramos São João Maria Vianney, dia 4 de agosto, início do mês vocacional, um mês dedicado a rezarmos pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, vocações para a nossa igreja. No dia de hoje a gente faz então uma grande ação de graças, rezando e agradecendo os presbíteros, os nossos padres. Hoje convido você a se lembrar o nome do padre que te batizou, o padre que fez a sua primeira Eucaristia, o padre que te confessou pela primeira vez, o padre da sua paróquia, o padre que te marcou. É um dia de rezarmos agradecidos pelos presbíteros que Deus suscitou no meio de seu povo, para que conduzissem o seu povo. E hoje, ao rezarmos pedindo vocações e vocações presbiterais, nós queremos pedir que o Senhor suscite no coração de pessoas que queiram seguir um caminho, o caminho que não é muito fácil, o caminho que é difícil, o caminho que é estreito, mas nós queremos pedir que aqueles que vão seguir esse caminho e aqueles que já estão, que tenham o coração do bom pastor. A gente olha para a figura do bom pastor que é Jesus, que olha com carinho para com seu povo, o pastor que tem coração, o pastor que tem misericórdia. Precisamos de padres bons para o mundo ser melhor. Padres bons que sejam missionários, que não ficam presos na sacristia, mas que possam sair porta fora da igreja para uma igreja em saída. Sair da igreja significa ir atrás daqueles que desanimaram, daqueles que desistiram, daqueles que estão caídos, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão distantes. Precisamos de bons padres para a nossa igreja. E agradecemos ao Senhor o dom da vocação de tantos bons padres que nós conhecemos, que estão fazendo a diferença na evangelização. Olhando as duas leituras aqui, uma ajuda a entender a outra. A primeira nós vemos lá, o livro do início da Bíblia ali, nós vemos uma alegoria muito bonita no livro dos Números, né? Onde nós vemos o povo que foi libertado, o povo que recebeu uma graça muito grande da parte do Senhor, esse povo reclamando. Então a primeira palavra que nos chega aos olhos assim, que nos chama a atenção, é a palavra reclamação. E certamente você conhece gente que reclama, né? Bom, a reclamação ela faz parte da vida da pessoa humana. O problema é quando a gente deixa a reclamação tomar conta da gente, né? Então se uma pessoa compra, se você compra e leva uma banana, a pessoa quer uma laranja. Você traz a laranja, quer uma maçã. Traz a maçã, quer uma melancia. Você compra uma caixa de fruta, reclama. E aí, você não compra nada, reclama também, né? Então hoje, mais do que nunca, por causa de uma sociedade muito ligeira, onde tudo corre veloz, onde existe muita polarização, as pessoas tendem a reclamar mais. Agora, qual o motivo da reclamação? Reclamar para melhorar ou reclamar porque há uma insatisfação interior? No caso desse povo de Deus, é um povo ingrato, recebeu muitas graças, foi libertado e estava reclamando do alimento que Deus lhes concedia. E eles ficaram com saudades de comer cebola lá no Egito. É preferível comer a cebola do Egito
que comer este alimento que Deus nos dá, porque esse alimento já enjoou, esse alimento não nos agrada mais, a saudade das cebolas do Egito. É preferível sofrer na cabeça desse povo, sofrer um pouquinho e ter aquela cebola, do que ser livre, a caminho da terra prometida e comer o alimento que Deus dá. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós não nos contentamos com as graças que Deus nos concede, queremos sempre mais, queremos sempre mais, queremos sempre mais. Moisés fica meio cansado, Moisés o líder, Moisés o condutor do povo de Deus, ele fica meio cansado de escutar tanta reclamação, mas ele provoca aquele povo. E hoje nós somos provocados a olharmos as graças que Deus nos dá, a capacidade da história que nós construímos com a graça de Deus, e rendermos um grande obrigado ao Senhor por a gente ter o que nós temos. Agradecer. Um coração agradecido é um coração aberto, capaz de receber mais e mais graças. Olhamos o Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado do livro de Mateus e conta para nós o texto ali que depois da morte de João Batista, aquele profeta que faz a passagem do Antigo para o Novo Testamento, aquele que anunciava a vinda do Senhor, aquele que batizou Jesus, aquele que pregava um evangelho de conversão, nós vemos aqui Jesus que vai a um lugar deserto. O lugar deserto na palavra da Bíblia é sempre um lugar de oração, para mostrar para nós que no sozinho, no lugar da solidão, no estar sozinho, onde não existe nada, é um lugar propício para a oração, para o encontro com o Senhor. E Jesus vai nos mostrando em diversas passagens do Novo Testamento a importância de ir a esses lugares. A ênfase maior é quando ele subia a montanha e ele levava os discípulos para que eles pudessem aprender a rezar com ele, aprender a rezar com Jesus. E aqui nós vemos Jesus entrando numa barca, entrar na barca com Jesus. Entrar na barca com Jesus é aventurar-se por caminhos desconhecidos. A barca flutua no rio, avança pelo mar, de repente vem ventos, vem tempestades, a barca balança, a barca traz insegurança, a barca sempre joga a gente num desconhecido. É um sinal. Estar no desconhecido com Jesus é aventurar-se com Ele. Por isso nós queremos, ao olhar essa palavra, entrar com Jesus nessa barca, porque queremos seguir os seus caminhos, seguir os caminhos com o Senhor, mas nós confiamos em Jesus, e nós sabemos que Ele conhece bem o manejar, o leme desta barca, Ele sabe por qual caminho ir. Mesmo que de repente na viagem venha ondas fortes, venha ventos, a barca pode querer virar, mas com Jesus a barca irá firme. Seguir firme com Jesus é seguir os caminhos da nossa fé. O povo, ao ouvir falar de Jesus, vai ao seu encontro. O povo procura Jesus, nós também procuramos Jesus, queremos seguir Jesus, queremos estar com Jesus, queremos viver os caminhos do Senhor. E aquele povo tinha uma necessidade, e Jesus percebe a dificuldade, porque Jesus, com seus olhos misericordiosos, Ele vem mostrar que Ele tem um coração igual ao coração de Deus,
E a característica fundamental do coração do Senhor é a misericórdia. E Jesus olha aquele povo e percebe uma necessidade. Este povo não tem o que comer, este povo vai atrás da novidade da pregação do Senhor, mas não tem o que comer. Então eles estão com fome. Fome, necessidade de comida, é uma necessidade básica da pessoa humana. Todos nós precisamos nos alimentar. A importância do alimento. Jesus olha e percebe, eles não têm o que comer. E os discípulos percebem também e alertam. E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles queriam dispensar o povo, vão lá comprar alimento. E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas vamos dar o que para comer? Aqui ninguém tem nada. Mas de repente uma pessoa tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Mas como o Juninho cantou a música que o padre e saudoso Mauro Matiasi, que trabalhei muitos anos com ele na missão, que foi reitor deste santuário, ele gostava de cantar sempre essa música, para mostrar que basta pouca coisa, mas basta gente com um coração generoso, com vontade de partilhar, e o milagre do amor para acabar com toda a fome, para acabar com toda a dor, para acabar com toda situação difícil. O milagre do amor acontece no gesto da pessoa que tem coragem de partilhar. Esse trecho do Evangelho tem diversas formas da gente retirar dali a riqueza da mensagem. Eu vou ficar nesta aqui, o mais importante. Jesus manda aquele povo sentar. Depois que aquela pessoa que tem o coração generoso e do pouquinho que tinha oferece, o milagre acontece na partilha. Só quem senta é quem é livre, e Deus nos quer livre diante de tudo. Liberdade, o grande presente de Deus. Ser livre, não viver amarrado nas coisas, viver amarrado em nós mesmos, viver amarrado na sociedade, viver amarrado no dinheiro, no poder, no prazer. Ser livre, quanto mais livre, mais feliz. Jesus mostra isso no ensinamento. Jesus olha para o céu. Ao olhar para o céu, nós vemos um Jesus que tem confiança, que tem conhecimento, que sabe que o Pai do céu é aquele que faz tudo, que providencia tudo, que abençoa. E ele pronuncia uma bênção. Jesus abençoa, Jesus nos abençoa. Viver uma bênção todo dia, viver uma bênção, ser sinal de bênção. E Jesus, com a bênção, provoca a que todos nós possamos, ao sermos abençoados, que tenhamos a coragem de partilhar igualzinho aquela pessoa que doou os 5 pãezinhos e os 2 peixes, e todos ficaram satisfeitos. Como é que é, Juninho? Bastariam 5 pães e 2 peixes. E o milagre do amor, para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Bastariam 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. E você escutou, e você aprendeu, e você é de comunidade, e você é uma pessoa de fé. Cante você agora, bem baixinho, vamos lá. Bastariam 5 pães e 2 peixes, e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor.
Todos de pé cantando alto. Bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.